Já parou para pensar o que aconteceria se o governo simplesmente parasse de pagar a previdência, parasse de pagar os funcionários públicos, parasse de investir nas coisas que ele investe? Parece até um papo meio apocalíptico, mas isso o governo reconheceu hoje, que a máquina pública vai entrar em colapso. E essa palavra colapso é uma palavra que o governo usou. E você sabe o que acontece quando a máquina pública entra em colapso? Sabe quem paga essa conta? Você. Exatamente. É você que vai ter que pagar essa conta e a Previdência Social, o INSS, não vai ficar de fora disso. Sabe o que vai acontecer com a Previdência Social? Eu já te adianto um pouquinho agora. Idade maior para aposentadoria, salário menor para os aposentados e regras mais rígidas para quem quiser parar de trabalhar. E isso a gente não está falando de muito tempo. Ali em 2019 a gente fez uma reforma da Previdência onde vários economistas já alertavam que em 5 ou 10 anos a gente teria que rediscutir essas regras. E aqui a gente chegou e teremos que rediscutir essas regras daqui para frente. E sabe quem vai pagar toda essa conta? É você que trabalha, é você que empreende, é você que tem aí um certo luxo na sua vida, mas que daqui a pouco não vai ter mais. Ou para você que já está com a conta apertada e que o mercado já está apertado, o salário já não dá conta do mês, sabe que só vai piorar. Então, a partir de hoje, é fundamental que você tenha uma organização financeira. E entenda que organização financeira não é sinônimo de investimento, mas a gente vai falar sobre isso durante o vídeo. É preciso que você entenda a sua realidade financeira, é preciso que você entenda para onde está indo o seu dinheiro, quanto que você ganha, quanto que você gasta, onde que você está gastando, como que você pode melhorar de vida. E isso vai ficar cada vez mais importante, porque a partir de agora é cada um por si. E isso está explícito. O governo já deixou claro que agora é cada um por si. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu faço um método financeiro para os meus clientes, como que eles investem e como que você pode copiar isso. Eu vou te entregar essa estratégia totalmente de graça. Você pode fazer isso. Eu vou deixar um vídeo até para você ver um outro vídeo em relação a esse tema, né, para prosseguir nessa discussão, onde você vai ter acesso a uma tabela exclusiva. Mas nesse vídeo eu quero te entregar um conteúdo gratuito, 100% eficiente, 100% prático do que eu faço com os meus clientes que dá certo hoje e você pode replicar nas suas contas a partir de agora. Fato é que você precisa começar o quanto antes. Isso parece alarmista, desculpa se parece alarmista, mas isso é verdade. Você pode começar investindo R$ 10 por mês. Só começa. Tá? Então vamos para a parte de gastos financeiros. E antes de eu te mostrar o porquê que eu divido o planejamento financeiro em 4 partes, a organização financeira em 4 partes, eu preciso que você entenda o racional de construção dessa metodologia, porque toda metodologia que você vai ver aqui no canal, a minha metodologia, ela tem um racional por trás. Hoje no Brasil, em decorrência de um cenário, né, de um passado hiperinflacionário ali na década de 80, né, você sabe muito bem essa história, inflação subindo, os preços sendo atualizados 3, 4, 5 vezes por dia. De decorrência desse passado, a gente tem uma cultura muito imediatista. Nós gastamos muito no curto prazo. Então a gente pega o nosso salário, o brasileiro médio pega o salário e ele já gasta tudo. Recebe no quinto dia útil, no 10º dia útil ele já não tem mais dinheiro e fica o resto do mês só empurrando com a barriga. Isso é cultural do nosso país. E a partir de agora a gente vai ter que começar a mudar essas bases. A gente vai ter que começar a entender o que a gente precisa fazer, né, para pensar na aposentadoria o quanto antes. Muita gente deixa para pensar em aposentadoria só lá quando está fechando 60 anos, 62 anos, está chegando muito perto da idade do INSS. Só aí que a pessoa começa a pensar em aposentadoria. A partir de agora a gente vai ter que mudar o racional. Para isso, a gente vai dividir as suas contas em 4 partes. Você precisa entender a parte de cada um desses segmentos do planejamento financeiro. Parte número 1, gastos fixos. Precisam ser de 50% a 60% da sua renda mensal. Tá? Ou seja, se você ganhar R$ 10.000 por mês, você tem que gastar no máximo R$ 6.000 por mês para viver. R$ 6.000 tem que ser o seu custo de vida. Se passar disso, você tem que acender um ponto de alerta. Pedro, mas o meu salário é menos que isso, eu não consigo viver com 60% da minha renda. Aí, ok, eu até entendo. Tem cidades e situações que é realmente impossível viver com 60% da renda, tá? Eu entendo isso. Mas você precisa, pelo menos, então, forçar a sua carreira profissional para você aumentar de salário. Você precisa construir o salário. Eu vou deixar aqui também, no final desse vídeo, um outro vídeo onde eu falo sobre o que você tem que fazer a cada nível de renda que você atingiu. Tá? Então, vamos voltar aqui para um cenário ideal. No gasto fixo, então, de 50% a 60% da sua renda precisa ser de gasto fixo. Esse gasto fixo é moradia, alimentação, transporte, enfim, o que você precisa para viver, internet, tudo isso é até 60%. Se não dá com 60%, fixa um patamar que faça sentido para você. 80%, 85%, 90%, 75%, não sei, mas dá um jeito de fixar esse patamar para você, pelo menos,
buscar uma folga nas suas finanças para você partir para o segundo passo, que é o investimento de longo prazo, onde você vai começar a construir a sua reserva de emergência e depois de construir a sua reserva de emergência, você vai começar a construir a sua reserva de longo prazo, a sua carteira de aposentadoria, carteira de multiplicação de patrimônio, como você quiser chamar ela, tá? Sempre, sempre, sempre nessa ordem, pelo amor de Deus, não pula essa etapa. Primeiro a reserva de emergência, depois a carteira de aposentadoria. Terceiro passo da sua vida financeira é você investir para gastos com metas e objetivos de curto prazo. Gente, vamos ser bem sinceros, não adianta você ter um custo de vida muito alto, conseguir investir para o longo prazo, mas você não aproveitar a sua vida. Você precisa viajar, você precisa sair para comer, você precisa, enfim, se planejar para fazer essas coisas, você precisa se divertir na sua vida, senão planejamento financeiro não tem fundamento nenhum. Então, as metas de curto prazo é para você fazer uma viagem, fazer um casamento ou aqueles eventos da nossa vida que custam um pouco mais de dinheiro que a gente não tem como pagar com o nosso salário mensal uma despesa que vai acabar. E aí, na quarta parte do seu orçamento financeiro de casa, né, das suas contas pessoais, você vai usar para a caixinha que eu chamo de gastos sem culpa. Aqui é para você torrar sem culpa nenhuma. Para sair para jantar, para comprar coisa, para ir no mercado e comprar coisa mais cara, para você fazer o que você quiser. 50% a 60% para gasto fixo, eu já falei. No mínimo 10% para investimentos de longo prazo, de 5% a 10% para metas e objetivos, e o que sobrar você coloca nos gastos sem culpa. Lembra que você tem aqui gastos sem culpas e metas de curto prazo e investimento de longo prazo. Quanto mais você coloca no longo prazo, menos você aproveita o curto prazo. Quanto mais você coloca no curto prazo, menos você tem uma carteira de aposentadoria que vai ser eficiente para você. Então, a sua missão, o seu equilíbrio é chegar num ponto em que esses dois pratos aqui se complementem, né? E aí, como é que você faz isso? Você vai ter que estudar o seu caso, você vai ter que parar e refletir sobre isso, né? É por isso que aqui na consultoria eu falo de forma personalizada, porque eu vejo cada caso, né? Então, a mágica do orçamento financeiro é você ter um gasto fixo controlado e a partir do que sobra, você equilibrar entre curto e longo prazo. Você fazer essa matemática e entender onde que você quer chegar. Tá? E a partir disso, você consegue estruturar um bom planejamento financeiro. Se você tem aí 10, 15, 20 anos de possibilidade de depositar esse valor na sua conta, pode ter certeza que você vai chegar num patamar de investimentos de longo prazo que vai ou compensar o seu salário de hoje, né? Você vai receber mais do que o seu salário de hoje com a sua renda passiva, ou você vai diminuir muito o impacto do INSS lá na frente. Então, por mais que você receba um INSS de valor menor lá no final da sua vida, lá na sua aposentadoria, você tem aquela parte de renda extra que você também pode tirar lá na frente, tá? Então, lembra que um planejamento financeiro não é só eficiente se ele te paga o teu salário inteiro. Então, eu ganho 5 mil reais por mês e eu só vou ser eficiente no meu planejamento se eu conseguir uma renda passiva de 5 mil. A verdade é que isso não é verdade. 90% das pessoas não vão chegar nesse patamar, sendo bem sincero com você. Inclusive, clientes meus, já avisados disso, não fazem nada para mudar isso. Então, qual que é o grande ponto? Se você ganha 5 mil reais hoje, né? E lá na frente, no INSS, você vai ganhar o que hoje vale 2 mil reais, a sua meta no planejamento financeiro não é fazer uma carteira de investimentos que te entrega 5 mil. É fazer uma carteira de investimentos que te entrega 3 mil, 2 mil e pouquinho, 1.000 e alguma coisa, para você reduzir o impacto. Mesmo que você tenha que reduzir a sua qualidade de vida, lá na frente você vai estar vivendo pelo menos, né? Você não vai passar fome, sendo bem sincero, tá? Então esse colapso da máquina pública que o governo anunciou demonstra o quão importante é o seu planejamento financeiro, o quão importante é você começar hoje e a partir disso você estruturar uma organização financeira que entregue para você mais tranquilidade no longo prazo, mais realizações no curto prazo e um salário na sua aposentadoria que vai diminuir os impactos de tudo isso que vem acontecendo nessa péssima gestão pública que a gente tem, não só no atual governo, quero deixar isso bem claro, não só no atual governo, mas nos últimos 8, 10, 15 governos, o Brasil não foi um país eficiente e isso provavelmente não vai acabar agora, mesmo com essa notícia. Se você gostou desse vídeo, tem um próximo vídeo que vai complementar esse, que é esse aqui que eu vou deixar no final do vídeo, que é como você organiza suas contas. Lá tem uma tabela, você pode baixar aquela tabela lá, e aí você baixando aquela tabela, você coloca os seus dados de salário, você consegue ver a questão dos seus investimentos, como que os investimentos vão chegar lá, é um conteúdo bem bacana. E vou deixar um outro vídeo também para você maratonar no canal, que vai complementar o que a gente conversou aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, e eu vejo você no próximo vídeo.